Seja bem-vindo a mais uma edição. O AmparoCast está no ar. Aqui, a pauta é amparo. E nesse mês de setembro, a gente não poderia deixar de falar sobre o Setembro Amarelo. Conscientização, prevenção, cuidados sobre o suicídio. O tema que debate as atenções não só do poder público, mas da sociedade como um todo, e em Amparo não é diferente. Por isso que a gente está recebendo hoje o psicólogo Diego Segala. Seja bem-vindo ao nosso programa, Diego. Agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade. Diego, claro, capítulo atrás ali, a gente falou da rede de saúde mental que a prefeitura possui. Se você estiver acompanhando a gente aí, volta um capítulo que vai ser quase um papo emendando no outro. E é importante que a gente fale desse tema, né, numa cidade como Amparo. A gente podia falar um pouco do trabalho da saúde mental voltada ao cuidado com o suicídio, como que ele funciona, na verdade. É importante lembrar que quando a gente fala sobre suicídio, a gente está falando especificamente sobre saúde mental, né? O suicídio, eu gosto de pensar ele como um sintoma, né? Porque se a gente analisar historicamente, por qual motivo que o ser humano ele chega a esse ponto de se autoexterminar, né? Se a gente for ver assim uma analogia muito simples, o que acontece quando você coloca a mão na panela e tira ela correndo? Isso daí é um instinto natural do ser humano. Imagina você pensar, cogitar e ter um impulso de se autoexterminar. Isso é um motivo que a gente pode entender que a saúde mental daquela pessoa está tão agravada que chegou a suprimir esse instinto natural do ser humano. Então, quando a gente fala sobre suicídio, é muito importante a gente estar falando sobre saúde mental. Porque uma vez que você está com sua saúde mental agravada, corre sim o risco de chegar a esse ponto. Você falou muito bem sobre sintomas. Há um caminho. As pessoas que estão perto também podem, de repente, estar ajudando, orientando. Como que a gente pode analisar melhor essa questão do sintoma? Muito bem. Os sintomas, quando a gente fala sobre suicídio, é importante a gente lembrar que não existe uma linearidade, né? Não existe uma receitinha de bolo para que a pessoa vá, né, dar indícios que ela vai cometer suicídio. Muitas vezes é algo muito mais impulsivo que acaba ali acontecendo, mas alguns sinais a gente pode observar, né? Como, por exemplo, o desejo de sumir, o desejo de desaparecer, de acabar com tudo. Normalmente uma pessoa que está com esse tipo de pensamento nem tem um planejamento assim sobre o seu futuro, não consegue visualizar, por exemplo, daqui 10 anos, daqui uma semana, no dia seguinte. Então é por esse caminho que a gente pode avaliar quando uma pessoa não está bem e pelo menos tem essa ideação suicida. Às vezes a pessoa acaba verbalizando, né, o que acontece na maioria das vezes e que é um bom motivo para que a gente possa procurar ajuda na sua saúde mental. Como procurar esse tipo de ajuda? Muito bem. Assim como, né, no episódio anterior minha colega Tamara disse, a porta de entrada na saúde de Amparo é sempre preferencialmente pela unidade de saúde. Por quê? Está próximo da sua casa, é uma equipe ali que já conhece a dinâmica familiar e muitas vezes você já tem aquele vínculo para conseguir esse acesso. Mas é lógico, né? Você pode buscar o atendimento no CAPS. CAPS 2 é para agravamento de saúde mental, né? Quadros crônicos e graves, persistentes. Temos também hoje o CAPS-AD, né? Para aquelas pessoas que estão ali com alguma problemática, né? No uso de substâncias químicas, né? Uma SPA. E também temos, né, outros serviços como o ambulatório de especialidades, que é o ambulatório de saúde mental, mas para aí você precisaria passar pela unidade de saúde. É lógico, né? Esses são os serviços que o nosso município oferece. Mas também existe um número chamado 188. Para aqueles que não conhecem, é o Centro de Valorização da Vida. É uma ONG que atende 24 horas, que você pode estar
ligando lá, nem se for para desabafar ou procurar algum tipo de apoio. É importante frisar que esse tipo de número existe e você pode, sim, no momento de desespero, procurar esse tipo de atendimento. Obviamente, também você pode recorrer à polícia militar, como a ambulância, quando vê que a situação está iminente. Ah, há algum tipo de vínculo? Claro, ele não é municipal, como você disse, mas o 188, depois, se a pessoa ela é orientada a buscar o serviço na cidade, como que ele funciona nesse sentido, o serviço 188? Os profissionais, os colaboradores que são voluntários, é uma ONG, e eles têm esse preparo antecipadamente, né? Eles são preparados para atender, muitas vezes, essa população. Geralmente, eu já fui um voluntário do CVV e a gente faz a orientação de que a pessoa possa procurar um serviço de saúde do seu município, né? E é importante frisar que, falando sobre suicídio, a gente precisa falar sobre saúde mental, porque hoje em dia existe um preconceito, um estigma muito grande em cima sobre a temática da saúde mental. Assim, eu não sou louco, eu não tenho problema com isso vai passar. Muitas vezes associa a própria religião, né, às questões emocionais, às questões da saúde mental. Por isso que a gente precisa lembrar que assim como você vai num médico clínico para tratar a sua pressão alta, você também pode procurar um médico, um profissional de saúde, no caso um profissional de saúde mental, para cuidar da sua saúde mental. E é lógico, né? Muitas vezes uma depressão, um desânimo, dificuldade para conseguir manter uma sobriedade e assim por diante. A gente falou sobre, lá atrás, né, sobre o boom também durante a pandemia. Agora, eu acho que a gente volta um pouquinho à realidade, mas na verdade a questão do suicídio e também da saúde mental, ela também teve um crescimento na pauta, né, na conversa do dia a dia, principalmente depois da pandemia, não, Diego? Sim, de fato, houve um aumento significativo no adoecimento de saúde mental, né? Agravamento muitas vezes ali por um luto que não foi muito bem elaborado, por um luto que não conseguiu se desenrolar naturalmente, né? Existe ali uma grande dificuldade para lidar com questões emocionais, questões familiares, que muitas vezes a pessoa se viu obrigado a confrontar, né? Essas relações. E é lógico, né? A perda, o medo constante e a dificuldade para conseguir lidar com essas temáticas, muitas vezes se viu obrigado a encarar a própria saúde mental, né? Muitas vezes a gente leva uma vida ali que você acaba amenizando, né? Você acaba amortecendo com atividades corriqueiras da sua vida, como trabalho, como álcool, né? Como festas, e você acaba tendo que voltar para si, né? Ter que encarar as questões emocionais que por muito tempo você acabou ignorando. A gente não pode ignorar nada, né? E, como você disse, a procura do profissional de saúde mental, ela é tão importante quanto a procura do seu cardiologista, do cara que está medindo a sua glicemia, né? Eu falo que é um corpo inteiro, né? E como um corpo inteiro, a gente tem várias vertentes a ser cuidadas, não, doutor? Exatamente. Eu gosto muito da analogia da pressão alta. O que acontece quando você está com pressão alta? Normalmente você não sente muitos sintomas no corpo, né? Às vezes quando está muito alto, você sente uma dor de cabeça e alguma coisa assim que acaba passando com uma dipirona. Mas se você não cuida dessa pressão alta, pode ter várias complicações no seu organismo, assim também com uma saúde mental, né? Se você ignora, se você não trabalha ela, se você vai postergando esse cuidado, há situações que você pode ter ali um agravamento do que era muito facilmente ser tratado e precisa depois de uma intensividade maior. Assim como eu disse no começo, o suicídio, a gente pode pensar que é um agravamento da sua saúde mental. O pessoal brinca muito comigo, né? Cardiologista, eu costumo ir até 2 vezes por ano. O cara fala, peraí, você tá bem, você joga bola e tal. Por isso mesmo, né? Então, se você não é nem no primeiro sintoma, o profissional de saúde mental pode ser buscado a qualquer momento, não, doutor?
Exatamente, assim como a pressão alta, né, que você precisa de regularidade nos seus cuidados, precisa tomar medicação regularmente, ter uma alimentação adequada, precisa praticar esporte, praticar atividade física. A saúde mental também não é diferente disso, né? Assim como existe a necessidade de você tomar uma medicação para estabilizar sua pressão alta, a saúde mental também precisa tomar uma medicação quando assim é necessário, receitado por um médico. E é lógico, né, um acompanhamento que é realizado por um profissional de saúde mental, seja ele um psicólogo, um terapeuta, ele faz toda a diferença quando você fala sobre saúde. Exatamente. E nesse mês de setembro é muito importante a gente estar lembrando desse tópico, não? Exatamente. Muito bom. Você que acompanhou, claro, tem programação, tem tudo que envolve o mês de setembro. Acompanhe aí o amparo.sp.gov.br, site da prefeitura, também as redes sociais, porque sempre tem informação de saúde mental, ainda mais nesse mês de setembro. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom ter você aqui conosco. Comente, compartilhe, de repente tem algum assunto que você quer que a gente trate, é só comentar aí que a gente vai avaliando. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, porque você sabe, aqui a pauta é Amparo.